paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Boa noite, né? Vocês estão vendo que tá meio escuro, não tá escuro, né? Mas por enquanto, meus queridos irmãos, eu tenho que evangelizar desse jeito, né? Estou nesse momento aqui, caminhando, né? Nessa escuridão. Dizer para você, meu querido irmão, para que você não seja enganado por pastores, né? Esses falsos pastores, meus queridos irmãos e irmãs, poucos inscritos, né? Que tem o meu canal. Eu quero muito que você se torne um dos poucos eleitos como eu. Amém? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Altíssimo Deus, o nosso único mestre e pastor, a quem devemos dar ouvido, a quem devemos ser guiados em espírito e em verdade. Meus irmãos, esse pastor que se chama Jesus Cristo, ele pregava de graça, meus irmãos. Ele não cobrava nada, ele pregava a verdade ainda. Ele e os apóstolos, né? Mas o nosso único pastor, Jesus Cristo, ele pregava de graça, meus irmãos. Falava a verdade, né? Desmascarava os falsos, nos dias de hoje são os falsos pastores, né? Se Jesus Cristo tivesse em carne ainda nesse mundo, esses pastores de hoje em dia estão perdidos, né? Eu não sei o que aconteceria com Jesus Cristo, o único nosso pastor, o único pastor e mestre, né? Então os pastores de hoje em dia, meus irmãos, eles cobram para pregar. Como que o amor do Altíssimo Deus está no coração desses pastores? Todos eles, eu não digo só pastor, eu digo presbíteros, evangelistas, pregadores, né? Cantores gospel, obreiros, diácono, falsos bispos, falsos apóstolos, padres. É essa tropa aí religiosa aí. Devemos ficar distante dessa geração religiosa. Devemos dar ouvido à voz do Senhor, em espírito e em verdade. Ou então, devemos dar ouvido à voz de pessoas que carregam o amor do Pai no coração, que é Jesus Cristo. Porque esses são os eleitos, esses são os escolhidos, né? Esses são os pequeninos do Todo-Poderoso Deus, que poucos vocês encontrarão na terra. Eu não estou me exaltando, mas eu quero falar para vocês, para os meus poucos inscritos, que eu me tornei um dos poucos eleitos, meu querido irmão. Recebi do céu o tesouro do céu pelo meu arrependimento de uma coisa que eu cometi ridiculamente. Eu não matei ninguém. Não pense você, eu não matei ninguém, eu nunca usei drogas, nunca adorei imagem. Eu apenas fiz uma coisa que desagradei, né, ao Altíssimo Deus, mas me arrependi verdadeiramente e busquei a face do Todo-Poderoso Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o coração, cumprindo o maior mandamento da Bíblia. Olha que beleza! E me tornando um dos poucos escolhidos, né? Um dos poucos eleitos, um dos poucos pequeninos do Altíssimo Deus nesse mundo que há do maligno, meus irmãos. Esse mundo que o Todo-Poderoso Deus deu para o diabo fazer o que quer, como está escrito em Lucas 4, onde Satanás disse: a mim foi-me dado, o que deu ele? O mundo foi dado para Satanás, e Satanás está fazendo o que quer com os filhos do diabo, que são as pessoas que negam o amor do Altíssimo Deus no coração. E eu estou aqui para pregar a verdade, para falar do amor do Altíssimo Deus, que é o que está faltando nesse mundo. Eu, meus queridos irmãos, eu não habito em igrejas feitas por mão de homens, porque essas igrejas feitas por mão de falsos pastores é sinagoga de Satanás. Todas elas pertencem a Satanás, todas, sendo elas grandes e pequenas. As verdadeiras igrejas, meus irmãos, são os que amam Jesus Cristo verdadeiramente e seguem a Cristo em espírito e em verdade, como eu. Eu posso dizer que eu sou uma verdadeira igreja, porque eu me arrependi do meu pecado, me tornando um eleito, um dos poucos eleitos na terra. E digo para vocês que está pertíssimo do Filho do Altíssimo Deus aparecer nesse mundo e levar somente os que amam Ele verdadeiramente, os que sabem os mandamentos dEle, os que acreditam que Ele é o Filho do Altíssimo Deus. Eu me tornei um dos eleitos, meus irmãos, me tornei um dos pequeninos do Altíssimo Deus. Eu não ganho nada com pregando a verdade para as pessoas. Eu fico feliz quando eu prego para uma pessoa. Dificilmente a pessoa dá ouvido às minhas palavras.
Tem pessoas que correm de mim, meus irmãos, como aconteceu no Rio de Janeiro. Eu evangelizar, muitas pessoas corriam, não estou mentindo não, muitas pessoas também, quando eu apertava a mão, choravam. As pessoas derramavam lágrimas na minha frente. Era o amor do Altíssimo Deus que eu estava pregando para essas almas, para essas pessoas. Então, para vocês que estão no meu canal, eu quero que todos vocês se tornem eleitos, se tornem um pequenino do Altíssimo Deus e dá ouvido às minhas palavras, pois elas são verdadeiras, pois vêm do Espírito da verdade que o Altíssimo Deus, o Deus de Abraão, me enviou. Ok? Eu não brinco com o Altíssimo Deus porque eu tenho temor do Pai. E Ele me livrou da morte, dando ouvido ao meu arrependimento, dando ouvido às minhas palavras, no meu desespero, no meu medo de morrer. Então, meus queridos irmãos, eu quero muito que vocês sejam salvos, sejam levados por Jesus Cristo para o céu. Porque muitos estão honrando Jesus Cristo com os lábios, muitos não vão com Jesus Cristo. As pessoas que estão na igreja estão praticando iniquidade, meus irmãos. Iniquidade é desobediência. Se o Altíssimo Deus disse que não habita em templos feitos por mão de homem, que são essas igrejas, que Deus que essas pessoas estão adorando e se prostrando em todas elas, meus irmãos. É Satanás que está no púlpito, usando todos os pastores. Devemos ficar distantes, meus irmãos, dessas igrejas, senão você estará praticando iniquidade, sendo desobediente ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ficam todos na paz e tenham uma abençoada noite. Amém?